esse é o Pode Listar, o nosso podcast leve e descontraído sobre licitações e contratos. Eu sou Michele Vieira. Eu sou Bárbara Gadelha e o tema de hoje é as atribuições jurídicas dos pareceristas e as suas consequências. E para falar desse assunto maravilhoso, nós trouxemos a querida Dulce Macieira. E para poder apresentá-las para vocês, eu vou ler o currículo dela. Mas como sempre, eu trouxe a colinha porque os nossos convidados têm um currículo assim excepcional. E a Dulce não é diferente. Bom, Dulce Macieira, ela é procuradora do município de Queimados e especialista em administração pública e direito administrativo e membro do grupo de pesquisa, licitações e contratos. Dulce, seja muito bem-vinda ao Pode Licitar. Olá, boa noite a todos. Muito feliz pelo convite, porque acho bastante interessante essa pegada do Pode Licitar para seduzir os nossos queridos ouvintes sobre direito administrativo. Como sempre falei na docência, direito administrativo é maravilhoso, sobretudo licitações e contratos, porque precisamos do serviço, a administração pública precisa perseguir a consecução do interesse público, do bem coletivo, para satisfazer a sociedade. E é nesse compasso que licitações e contratos se torna um tema tão importante na vida de todos nós, seja da administração pública ou seja da sociedade. Perfeito, Dulce. Muito obrigada, então, pela sua presença. Eu quero começar pedindo a você para contar um pouquinho para a gente da sua trajetória. Seja bem-vinda, Dulce. Obrigada. Bom, eu comecei alguns anos atrás como estudando direito, gostando muito de direito, e um belo dia resolvi fazer concurso público. Era o concurso público que eu comecei a fazer a defensoria, depois comecei da magistratura, mas um belo dia eu fiz concurso para procurador de um município. Passei, fiquei apaixonada. A ideia era passar, ficar um tempo e depois fazer para outras carreiras. Mas, assim, o direito administrativo é sensacional, porque se você sai da sua casa e você leva uma topada no bueiro, ou cai no bueiro, ou de uma pedrinha portuguesa que saiu do local, e ali está o direito administrativo. Ali está a falta do serviço público. Então, o direito administrativo é maravilhoso porque, na verdade, eu me apaixonei, tento apaixonar todas as pessoas em que converso, porque ele está presente nos nossos dias, é diferente, e já sendo corporativista, dos demais ramos do direito, que você, no direito administrativo, você não precisa fazer força para entender, para perceber, para gostar, assim como, sobretudo, em licitações e contratos, porque você precisa dos serviços públicos, dos equipamentos públicos, e para que você tenha isso, para que a sociedade tenha isso, ela necessita que a administração pública exerça a sua atividade principal, que é o quê? Atender ao interesse, o bem da coletividade. Então é simples, não tem complicações. E aí fiz concurso, depois fui para a docência, dando introdução ao estudo de direito, uma matéria que eu detestava na faculdade. E aí, quando eu comecei a lecionar, entrei na universidade e disseram: você tem um perfil de introdução ao estudo de direito. E aí comecei. Logo em seguida, houve um concurso para direito administrativo, e como eu trabalhava com direito administrativo, fiz o concurso, passei. E aí foi, assim, maravilhoso, né? Então, eu conseguia acoplar, coordenar a atividade de docência à noite, até a alta da hora da madrugada, preparando tudo, e mais as minhas atividades diárias de procuradora. Passei a ser procuradora-geral, fui procuradora-geral em 3 períodos diferentes, depois de primeira subprocuradora, e aí não dava mais para conciliar as atividades de docência, o que muito fiquei triste, né? Me entristeceu bastante, porque a docência, a academia é maravilhoso. E agora, como as atividades estão mais tranquilas, estou voltando para a academia e, quiçá, para a docência de novo. Maravilhosa. Maravilhosa. Comecei seguindo carreira acadêmica, então realmente é viciante, né? Você fica ali naquele universo e realmente é maravilhoso. E eu também, quando fiz o concurso, tive que abrir mão, né, da carreira acadêmica, porque aí fui trabalhar como servidora direto na assistência.
E aí dava uma dorzinha, eu falei, não, vou fazer o doutorado, gente, eu quero voltar a estudar. Essa coisa. Aí você inventa uma sarna pra se coçar, mas, enfim, no fim dá tudo certo, né? E o dia dura só 24 horas pra gente fazer tudo isso. Sossego não é a nossa palavra amiga. Nossa palavra amiga é tumulto, confusões, o dia inteiro sem conseguir almoçar, tomando cafezinho para não engordar, e achando que está se alimentando. Mas é a felicidade. Bom, para a gente entrar um pouquinho no nosso tema hoje, então, que é uma honra a gente receber aqui uma parecerista. A gente já falou em diversos episódios, né, Michele? Sobre. A gente vai trazer um parecerista aqui, então pronto. Hoje é o dia da gente ter uma parecerista aqui conosco. E aí a pergunta primeira que eu quero fazer para você é o seguinte: o parecerista, ele deve ter uma visão sistêmica do processo de contratação pública? Sim. E isso hoje é permitido pela Lei 14.183. Porque antes, na 866, como parecerista, ele tinha um controle, ele também tinha a atribuição de controle, porque os controles internos e externos ainda não estavam muito bem sedimentados e positivados. Então, quem fazia isso era a lei atribuía ao parecerista fazer esse controle. E o TCU chegou uma época em que dizia o seguinte: o homem médio tem que saber se tem superfaturamento, se tem sobrepreço, então não deixe passar. E aí, o que acontecia? Você deixava a sua função precípua de advogar, você é advogado do município, você é advogado do Estado, você é advogado da União. Você não é o inimigo da União, do Estado e do município. Só que chega um momento em que você se preocupa porque você fez concurso. Sim. E é a sua vida. Então você se limita, como diz o professor Benemboy, a entender o que o Tribunal de Contas, os órgãos de controle externo querem, de aplicar a lei de forma de ofício, ou seja, de forma literal. E para aplicar a lei dessa forma não precisa ter parecerista. É só ler, é cara e crachá. Lê e diz que pode ou não. Né? Então, não precisa ter uma pessoa que foi formada, que estudou interpretação das leis, naquele seu primeiro período de direito em introdução e que detesta os seus professores de introdução, porque no primeiro momento nunca entrou na faculdade e começa a ver hermenêutica. E isso é muito importante. É muito importante porque quando você faz um concurso público e entra a administração pública, por exemplo, você chega cheio de gás, você quer fazer criações, você quer demonstrar, dentro daquilo que você sabe, novas ferramentas, trazer para que a administração pública possa trabalhar, trazer uma administração pública de vanguarda, porque toda aquela precariedade, todo aquele tradicionalismo e convencionalismo ficou lá no Decreto-Lei de 2300, quando ele acabou, aquilo morreu. Vamos tentar entrar agora, como nós já temos, graças a Deus, e que previa a 14.133, que é uma administração consensual, uma administração democrática. Essa é a importância, isso faz sentido. Então, hoje, por que ele tem que entender por que essa visão sistêmica ou sistemática é importante? Porque ele vai olhar, e eu sempre falei isso para os meus alunos, quando você tem um problema, você olha todos os dispositivos legais que permeiam esse problema. É como se você tivesse um prisma. O problema está no meio e você tem várias facetas. Você vai escolher os melhores normativos e princípios para aplicar a solução daquele caso. Perfeito. Eu fico pensando assim, com algumas falas que você trouxe, que a gente tem a percepção com a nova lei de que quem é o gestor aqui na ponta, no sentido do gestor de contratos, o pregoeiro, a gente ficou muito animado com essa proximidade, né, de poder ter uma assessoria que está aqui de mãos dadas com a gente, a ponto da gente ter segurança de que se depois alguma coisa vier a dar errado, a gente tem essa assessoria nos acompanhando, né? E aqui no Rio de Janeiro, inclusive, a nossa assessoria sempre disse que essa sempre foi, de fato, uma atribuição que eles poderiam fazer, que já estava dentro da normativa, né, do papel da consultoria, e que por vezes a gente é que não recorria. Então, eu acho que a 14.133, ela trouxe luz a uma atividade que é precípua, como você bem trouxe, e que a gente, durante anos,
negligenciou e colocou os pareceristas para fazer uma outra atividade que não era a sua atividade finalística e para a qual esses agentes, né, se capacitaram e escolheram a carreira, né? Inclusive, quando a gente lembra que os pareceristas são linha de defesa, né? Assim, a partir do momento que a gente coloca eles como uma linha de defesa, eles estão ali para defender o nosso processo, não para apontar o dedo, não para dizer que a gente cometeu uma ilicitude, mas sim para nos defender e impedir que isso aconteça. Então, acho que realmente é uma mudança de prisma. Muito, é uma mudança até cultural a partir de agora. E aí, nesse sentido, Dulce, eu te pergunto, o parecerista, ele vai ter que ter uma atuação de forma mais incisiva, mais intencional nas funções de assessoria e consultoria junto aos agentes públicos? Sim, e a lei fornece isso, porque, por exemplo, lá no 53, ele vai dizer que a assessoria jurídica, o parecer é obrigatório, mas em outros dispositivos, por exemplo, no 169, no inciso 2, que você acabou de falar, Bárbara, sobre a linha de defesa, ele vai... E o que é isso? E assim como em outros locais, a lei trouxe, e aí positivou, já era algo que deveria ocorrer e que já estava implícito, de alguma forma, nos normativos, de que, na verdade, a orientação, o auxílio, o dispositivo que fala, está lá no 53, que diz assim, vai auxiliar a comissão, o agente de contratação, a preparar os editais. Então, quando o edital até chegar para essa assessoria jurídica a analisar, vai ser mais fácil, porque ele ajudou, ele disse assim, olha, você tem dúvidas? E o ideal, e eu gosto muito disso, de sentar à mesa todos. Tem gente que não gosta de reunião, né? Mas, dependendo do caminho que a reunião toma, ela pode ser muito produtiva. Todos os atores já chegam com as suas pastinhas, com os seus deveres de casa realizados, e aí sentam e discutem e acertam detalhes. E essa consensualidade até é possível porque a própria 1433, no âmbito democrático, permite que as pessoas conversem. E converse dentro da administração pública e com a iniciativa privada. Porque se o pregoeiro conversasse com passasse algum fornecedor e dissesse assim, bom dia, pronto, já está de olha, e se você recebesse algum reajuste, comprasse um carro novo, pronto, foi aquele dia que eu vi a Michele conversando no corredor. Que eu vi ela cumprimentando ele com um sorrisinho a mais. Exatamente. Onde está a mochila dela? Aí no dia seguinte chega aqui de carro novo, estranho. Exato. Então, eu acho bastante interessante essa linha. E aí, quando a gente diz defesa, inclusive, a gente tem que tomar só um pouco de cuidado, que seria assim, auxílio, ajuda para evitar problemas. E essa linha de defesa é justamente isso. Gestor, você quer que eu ajude, que a sua assessoria jurídica auxilie? Então, prepara já, porque a lei permite, já diz, e prepara o seu regulamento de que forma que isso será realizado. Porque nós temos lá no artigo 10, a gente já tem 2 adis sobre a defesa propriamente dito, judicial, do agente público, que, na verdade, seguia as orientações da assessoria jurídica. Também comungo com isso. Não que, assim, a gente pense assim, eu não tenho que defender. Não é isso. É porque a União pesou a mão no princípio federativo. Então, se essa lei, embora o artigo 1º lá diz que ela é nacional, mas temos o princípio federativo e demais artigos que dizem que demonstram que ela é mista. Então, esse tipo de normatização tem que vir de cada ente da federação, né? Então, assim, é bastante interessante. Acho até que essa defesa, essa representação, que não é defesa, falou muito bem a Bárbara dizendo o seguinte, olha, defesa é uma coisa, representação é outra, é a verdade, tanto é que a lei trouxe essa representação, que tem essa ADIM. Então, essa defesa no sentido de auxílio e ajuda é demais democrática, é demais acalentadora para que possamos realmente trabalhar bem,
com calma e tranquilidade, trazendo o benefício a toda a sociedade, que é o fruto do nosso trabalho. É isso. A gente se sente seguro, né? A verdade é que quando a gente recebe um parecer do CJU, a gente aqui submete os nossos processos, né? A consultoria jurídica da União. E eu confesso que quando eu recebo aquele parecer que vem pequenininho, eu fico até chateada. Porque eu fico com medo dele não ter olhado minuciosamente o meu processo. A gente fica assim, será que ele olhou tudo mesmo? Porque quando vem um parecer robusto, você sabe que o cara olhou cada detalhe. E assim, isso traz segurança pra gente de alguma forma também, né? Então, é bom porque quando a gente fala de defesa ou de representação, o que a gente tá dizendo é pra trazer segurança a todo esse processo. Segurança pra atuação do servidor enquanto agente público, e segurança para o processo, para que o processo também não seja questionado, para que aquela licitação tenha êxito. Porque o que a gente quer é que a licitação dê certo, né? Mais que tudo, a gente quer que a licitação dê certo, que a gente consiga comprar ou contratar aquilo que a gente planejou lá atrás, para não ter problemas no momento da seleção do fornecedor. Então, assim, é sem dúvida nenhuma um instrumento de segurança, né? Pois é, e enquanto a Dulce falava, eu lembrava de 2 participantes que já passaram aqui pelo Pode Licitar. Um foi o Heidel, que já teve o seu episódio que foi ao ar já, e ele falava... Foi maravilhoso, Heidel. Não o conheço pessoalmente, acho que semana que vem a gente vai estar juntos, mas Heidel falava sobre a importância dessa troca que você acabou de trazer, de sentar à mesa, da multidisciplinariedade, porque por vezes quem está regulamentando, ou quem está escrevendo, ou quem está orientando, não está no dia a dia, não está na dor daquele que está precisando de uma atividade, de um serviço, ou até daquele que está errando por falta de conhecimento. Então essa troca, né, sentar à mesa, trocar, dizer por que não, né, explicar por que não, ou explicar por que eu preciso, é importantíssimo. E um outro ponto da sua fala me fez lembrar a colega Ana Priscila, que ainda não foi ao ar, provavelmente quando o episódio passar já vai ter ido ao ar o episódio da Ana Priscila, que ela disse uma questão sobre a questão da regulamentação, né? Até que ponto a regulamentação pode ser um vilão ou até que ponto a regulamentação pode ser um mocinho. Então, olhar para a realidade do órgão vai ser fundamental para essa nossa caminhada na 14.103. E pegando... Pode falar. Por favor, Dulce, por favor. Bárbara, o que você colocou, e colocou muito bem com relação a pareceres que, de repente, vêm, assim, mínimos, né? Minúsculos. A lei, isso era uma dor de muitos, porque essa lei, ela retrata, na verdade, problemas, julgamentos do TCU e problemas já existentes, porque se não fosse assim, a jurisprudência, a doutrina, não seriam fontes primárias, fonte do direito. Então, a própria lei hoje, a 1433, ela diz o seguinte, parecerista, atenção, porque quando você analisar, redigir de forma clara, concisa, simples o seu parecer, vai ter que analisar os fatos e fundamentos de direito. Se você verificar que tem algum problema, eu achei interessantíssimo isso. Se você verificar que tem algum problema, diga qual é o problema e aponte a solução jurídica para aquele problema. Então, assim, esse anseio que é de quem está do outro lado, se sentindo, e agora o que eu faço? Será que com essas 2 folhinhas, essa folha aqui vai me dizer alguma coisa? Eu estou seguro? Também é importante para o parecerista, porque os que faziam dessa forma, as pessoas diziam, aí, tá vendo? Prolixa demais. Por que falar tanto? Por que apontou o erro? Por que não ligou para mim para falar que tinha um problema? Por que não disse que tinha algum defeito edital? Então, assim, é importante porque vai nos dar conforto e segurança. Então, por isso que outro dia alguém me perguntou assim, por que você gosta dessa lei? Por que esse entusiasmo? É porque quem já sofreu com 2.300, com a 866, com os órgãos de controle externo, na política do medo e do pavor, porque para mim, nos últimos 10 anos, deixou de ser medo para ser pavor. E aí, tá ótima. Agora, depende de como vamos manusear essa ferramenta tão importante que é a 14.133. Perfeito. E essa sua fala é interessante porque eu já estive do outro lado como requisitante, né? Eu não trabalhava com licitação, eu era só a pessoa que pediu material. E por vezes a administração me mandava assim, olha, tem que corrigir os itens tal e tal do parecer. E eu não entendi absolutamente nada, porque assim,
eu sou bióloga de formação, eu não entendo juridiquês. Então vi um datavénia que eu falava, Deus, o que é datavénia? Vem os latins do nada. E aí, assim, isso dificulta o nosso entendimento. Então, por vezes, eu brinco, eu falo, gente, a gente precisa de um tradutor juramentado no meio do caminho. Porque, da mesma forma que eu, enquanto bióloga, às vezes não entendo o juridiquês, quando eu começo a descrever o tecnicismo, também não vou fazer com que o advogado não consiga entender a minha justificativa de por que eu tenho que ir por um caminho ou por outro, né? Por uma questão técnica, às vezes, do insumo ou do teste que eu vou fazer. Então, é muito interessante a gente conseguir perceber essa proximidade, né? Porque a gente não quer um parecer raso, a gente não quer um parecer superficial, a gente quer que ele realmente aponte as coisas. E aí, nesse cenário, acho que você já até trouxe um pouquinho pra gente, mas eu vou pedir pra gente aprofundar um pouquinho mais essa questão. Você entende que tem a oportunidade de sugerir soluções e não manter o foco somente em apontar os problemas? Você acha que dentro, observando a ética e o profissionalismo, a gente conseguiria esperar soluções também nesses pareceres e não somente os problemas apontados? Bacana. Sim, entendo, assim, sou totalmente favorável a isso. Entendo que a gente realmente tem que andar de braços dados, todos os servidores públicos, porque nós não temos interesses opostos. Nosso interesse é único de servir à sociedade, de perseguir, de lutar pela consecução do interesse público. Isso só vai acontecer quando nós, atores da administração pública, entendermos que não temos poder nenhum, mas nós devemos ser, sim, competentes para atender à coletividade. Então, eu entendo só que a única preocupação que eu acho que existe nesse momento é de que você deve apresentar soluções. Eu sempre digo, não pode passar da linha do direito, porque se ultrapassar essa linha do direito, você passa a ser arbitrário, passa a abusar da legalidade, passa a abusar do ordenamento jurídico. Você pode melhorar, trazer dados, ser fonte do próximo dispositivo legal, usar essas ferramentas para chegar até o legislador, para que ele possa entender que deve haver uma modificação, uma alteração desse diploma legal, uma vez que o direito, e eu sempre brincava na docência, é fácil o conceito de direito, porque é o conjunto de normas que visa o quê? Regular a conduta das pessoas, visando o bem-estar da coletividade. E o bem-estar da coletividade tem que ser tratado com carinho, com amor. Então, quando você usa essas ferramentas e você vai lá e tenta melhorar esse dispositivo legal, esse diploma legal, você está num crescente de melhorias para tanto a administração pública quanto para a sociedade. Só tem que ter cuidado quando sugerir nessa criação de não se empolgar, sair correndo desesperadamente e pular a linha do direito. Senão o risco dobra, né, Dulce? Aí... exatamente. Bom, e falando nesse sentido, desse risco até que acontece, eu acho que você trouxe um ponto que eu acho que é uma dor comum de todo e qualquer servidor, independente do seu papel de atuação, que é o medo da responsabilização, né? Você chegou a falar, a gente brinca, mas é uma brincadeira falando muito sério, que a gente viveu os últimos aí, pelo menos 10 anos, como você bem citou, desse apagão das canetas em que você vê bons servidores se eximindo da possibilidade de entregar melhores trabalhos ou de assumir atividades de maiores encargos em atividades mais complexas pelo receio, pelo medo de serem responsabilizados e penalizados pela ausência de conhecimento, por vezes, ou de estrutura dos seus órgãos, né? Nesse sentido, concordo com você, Bárbara. Se sozinhos, né? Solitários nessa caminhada. E essa é uma realidade de todos os lados. A gente não pode, então, ser agentes aqui, gestores contra os pareceristas ou vice-versa. Todos nós, por vezes, estamos também receosos e às vezes um pouco tímidos com medo de sermos penalizados. E aí eu concordo com você, Bárbara e eu somos aqui grandes defensoras da lei, da nova lei,
de licitações. Nova lei de licitações, vou seguir a linha aqui da Dulce, porque a gente, de fato, não aproveitou o Vamos tempo. explicar que antes da gente começar a gravar, a Dulce falou que ela parou de chamar de nova lei por minha culpa. Bárbara sempre fala, ela não é nova, mas... A culpa é do Pedro, meu coordenador, porque toda vez que a gente fala nova lei, a gente se olha assim, de rabo de olho e fala, nova. A culpa é do Pedro Soares, meu coordenador, tá? Mas eu vou... Pedro, você é o culpado, Pedro. Pedro. Tem nome aqui, 1433. Mas eu vou concordar com a Dulce, porque vai ser pra gente durante muito tempo nova, porque a gente não usou o tempo que a gente deveria ter utilizado para testar essa nova lei. Para testar com segurança, inclusive, para agora, né, ter mais liberdade de já entender como que a gente engateou e agora andar com mais firmeza. Mas, de todo modo, defendo a lei, porque ela traz em vários dos seus dispositivos sinais claros de que a gente está saindo daquela administração burocrática, daquela administração desconfiada, que tinha que ter tantas entraves, porque, de alguma forma, esse gestor podia estar pensando em fazer coisas indevidas e trazendo algum tipo de questão que não fosse em prol do interesse público. E na prática a gente percebe que a grande maioria dos servidores traz no olhar esse amor que eu tô vendo aqui de Dulce. Esse amor que eu levo aqui, esse amor que a Bárbara leva. Então, ter um dispositivo como a 14.103, que traz no seu escopo esse olhar para a gestão por competência, que traz no seu escopo a necessidade de segregar funções, que traz no seu escopo a necessidade da gente dialogar e que traz no seu escopo um olhar de que, ei, alta gestão, né? Você precisa implementar no seu órgão estruturas e mecanismos que traga para esses servidores um ambiente sólido e íntegro. Íntegro, é um avanço, né? íntegro e confiável. Isso minimamente, concordo com você, Dulce, um avanço absurdo para que a gente saia desse cenário de medo, de pânico, de apagão das canetas, para um novo cenário que a gente vai precisar, sim, ainda construir e pavimentar, porque a gente não testou e, sim, por isso, uma nova lei. Nesse sentido, eu queria te fazer uma pergunta. Como a gente poderia, assim, no caso, como os pareceristas, né, podem minimizar o medo e os riscos das sanções dos órgãos de controle externo diante das atribuições legais? Bom, eu entendo que não existe mágica. Sempre falei isso para os meus gestores. Existe estudo, existe conhecimento. E hoje eu brinco, depois desse pânico, né, só para dizer que, assim, é como se você faz o seu parecer e aí você tivesse a mordida do animal que tem... né? Não, vamos tirar a mordida. O escorpião que te morde e o antídoto que está aqui. E aí você tem que ter a resposta, você tem que pensar. Então você tem que pesquisar, fazer um parecer jurídico ou um edital de licitações, você tem que entender o que está sendo, que você vai elaborar, para ter o mínimo de falhas. Se você entende por que você fez daquela forma, fatalmente, se você for instado a qualquer momento por um órgão de controle externo, você vai ter a sua justificativa. Você não vai ficar desesperado, e agora? Por que eu fiz? Por que eu fiz isso mesmo? É porque eu fiz um corta e cola. E agora... Mas aí, olha as respostas que eu já vi. Ué, mas eu estou sendo penalizado por quê? Se o meu edital, o meu edital é igualzinho da União, é igualzinho que fez o Ministério da Justiça. Calma. Não é dessa forma a justificativa. Então, eu vejo sempre assim, muito estudo, entender o que você está fazendo. Certa vez eu analisei uma minuta de edital para compra de café, açúcar, e aí o órgão de controle externo entendeu de que aquele edital ele estava direcionado porque a descrição do objeto ela não era, ela era extensa. E aí eu pensei o seguinte, aí veio a comissão de licitação e aí disse, a procuradora que é responsável não viu isso. O que aconteceu? Então, apresente suas justificativas. Eu fui lá e fui verificar como esse órgão de controle externo comprava, adquiria seu café, seu açúcar. E aí eu fui verificar que a descrição do edital dele era bem maior. Por quê? Porque pedia até testes sensoriais.
E aí, do grão. Comprar café é sempre um pânico, né? Como que... É melhor desistir, gente. Faz a vaquinha do café, é melhor do que licitar. Exatamente. Não licita café, não, gente. Pelo amor de Deus. Vai ficar todo mundo reclamando no seu ouvido. Não, casa do café. E porque eles compravam em grãos para vir a máquina. Então, era mais do que justificado de que realmente tivesse um teste para saber como é que iria se comportar aquele grão. E aí foi justamente o que eu coloquei lá. Olha, não houve extensão, não houve direcionamento, não houve restrição à competitividade, uma vez que o objeto que está sendo comprado, ele necessita de uma descrição completa para que os potenciais que vão participar da licitação possa ofertar aquilo que realmente se espera e com a qualidade atendendo o princípio da economicidade. Eu não sei você, mas eu tô com uma vontade que ela fosse minha parecerista, gente. Dulce, pelo amor de Deus. Ainda mais quando é a especificação do objeto, que vem aquele texto assim, não me debrucei sobre a especificação do objeto, porque isso é uma questão técnica. Eu já recebi vários, assim, tipo, não li sua especificação, senhora, isso aí é por sua conta e risco. Você fala, pô, mas eu queria só que você desse um conferezinho pra ver se não tá demais. E a gente sofre aqui na questão do Rio de Janeiro, a gente tem uma assessoria muito atuante aqui no Rio de Janeiro, né? É uma assessoria parceira, de fato. A gente já até avançou nesse cenário de um parecer. Dá pra perceber, né, que nós somos aquele tipo de servidoras um pouco inquietas, né? Então, às vezes vem aquele não e eu preciso entender o não, né? Eu vou respeitar o não, obviamente, porque eu não sou maluca de ir contra a consultoria jurídica, mas eu preciso entender o não. E graças a Deus aqui, a nossa consultoria jurídica, inclusive quem hoje gerencia aqui no Rio, né? A doutora Thaís e Mariana, esse movimento nosso de, por favor, explica o não, é tão bacana porque eles diversas vezes eles recebem a gente, vamos fazer uma videoconferência ou vem no órgão e eles explicam pra gente o porquê não. E aí fica claro do porquê não e esse erro não se repete. Porque o não pelo não é educativo, né? Você não consegue levar aquele não para outros lugares. É porque aí você acaba extrapolando esse não para outros processos que fossem análogos, né? Você já entendeu aquele não, você fala, então outro contrato que é semelhante, eu também não vou aplicar porque eu já entendi que não pode. Mas acontece às vezes que a gente, aqui na nossa estrutura do federal, hoje, até pela grande demanda que tem, hoje a gente não fica somente restrita ao CJU Rio. Então, muitas vezes os pareceres vão para outros estados. E aí... perrengue. Porque às vezes o parecerista do outro estado não conhece a realidade do Rio de Janeiro, né? Sim. Essa dinâmica, às vezes... Sem contar a própria dificuldade, porque quando a gente fala de licitação para saúde, não é papel, café, que todo mundo entende o que é. A gente às vezes ainda tem que explicar o que é que a gente quer comprar ou contratar, assim. Porque não é uma coisa trivial, né? Você tem que explicar por que é de um jeito. Eu trabalho num órgão que compra por consignação. Então, assim, o pessoal do Rio já sabe que o INTO compra por consignação. Agora, se eu cair num outro parecerista e falar consignação, essa pessoa tá maluco, não pode comprar por consignação. Mas, assim, a gente tem toda uma justificativa, tem todo um fundamento pra isso. Então, você, às vezes, cai num lugar que pra você explicar... É difícil. É difícil. Existe uma situação bastante interessante, logicamente, que aí vai dar um maior trabalho para vocês, que vocês já vão continuar nessa luta. Mas é importante colocar... não sei, para o gestor maior, para a alta administração de vocês, no intuito de que, assim, existe uma realidade diferente, é o que vocês acabaram de colocar. E o que aconteceu aqui no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro? Eu achei interessantíssimo. Antes, eles tinham um convênio com a FGV, onde eles passavam uma planilha como se fosse um banco de preços. Eles têm até hoje, vocês devem ter pesquisado já. E aí eles davam valor, por exemplo, eu olhava lá, o homem médio tinha que saber, e eu olhava lá, quanto custa o quilo de feijão? O quilo de feijão, R$5. Mas aqui está R$5,80. E está caro, devolve. E aí, mas isso era genérico. Hoje, o Tribunal de Contas, ele faz por regiões. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque a realidade, a contextualização, a situação econômica de Petrópolis, por exemplo, ela é diferente de Queimados. Perfeito. De Nova Iguaçu é diferente de Itaguaí. Então, eles fizeram uma divisão, não sei como é que foi a pesquisa, e você vai realmente fazer essa variação. O que ajudou muito
na hora de dizer se o seu preço está superfaturado ou não. É maravilhoso porque o Edu, né, o Eduardo Guimarães, que é do TCE aqui do Rio, eu já tive a oportunidade de fazer aulas com ele sobre pesquisa de preço, e ele sempre falava muito isso. E a gente, quando fala de órgão federal, é ainda pior, porque a gente tem que comparar com o país inteiro. Então, eu tinha essas brigas, às vezes, quando eu era solicitante, eu falava, gente, esse preço não vai dar certo, vai dar inexequível. Porque você pega o preço, eu vou pegar o preço de São Paulo. Gente, mas o negócio chega de navio em Santos. Então é muito mais barato comprar em São Paulo, chega de navio em Santa Catarina, que é um porto grande. Ou a fábrica é em Goiás. Então o cara vai me cobrar toda a logística de sair de Goiás e trazer para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, nosso cenário ainda é pior, porque tem toda uma época de roubo de carga. ICMS mais caro. Então, assim, nossos impostos são mais caros. A gente tem um risco de roubo de carga, sim, real. Então, as empresas acabam, às vezes, colocando mais caro para o nosso estado do que para outros estados da federação. Então, e, às vezes, é difícil você conseguir explicar isso. Gente, exclui o preço do Centro-Oeste, exclui o preço do Sul, porque não vai... Você vai colocar esse preço e o processo vai dar fracassado ao deserto, porque o valor estimado está muito baixo. E aqui no Rio, a gente não consegue comprar com esse preço, né? Mas, para nossa alegria, salve, salve, a situação está melhorando. Tem um acórdão recente do TCU, é o 10.929, que diz o seguinte, vocês já devem ter visto, tá aí no Instagram, tá rodando demais, graças a Deus pelos nossos administrativistas, de que um item da composição do BDI com valor alto não quer dizer que existe sobrepreço. Isso. Por quê? Porque eu vou ter lá, se lá pode haver uma diminuição, uma redução de valor nos custos diretos, é isso que a empresa tem que fazer. Por isso que ensejava, anteriormente, ensejava a fraude, porque você fica tão desesperado e diz assim, não põe no BDI não, que vai dar problema. E aí a pessoa fala, esse preço é esse mesmo, está com BDI bom, mas em compensação, ele ficou preso num outro valor. Então, aquele valor, em vez de ficar duplicado, ele ficou quadruplicado. E aí, a pessoa, sua proposta está inabilitada, desclassificada. E aí ele dizia, mas por quê? Então, como é que eu vou fazer com meus custos? Como é que eu vou tirar do porto de Santa Catarina para trazer para o Rio de Janeiro? Então, eu vou dar para vocês... Eu já ouvi isso. É de graça que eu tenho que fornecer. E é injusto. Né? Então, graças a Deus que essa realidade ela está se modificando, ela está melhorando, dando esperanças de que a gente vai continuar poder trabalhar na administração pública com eficiência, com competência, né? Com razoabilidade. Por quê? É o que foi positivado agora na 1433, com 22 princípios, e nós temos lá, graças a Deus, a razoabilidade, a proporcionalidade, vista já positivado, a motivação, você estava falando do parecerista, eu sempre digo, se você está fazendo o correto, para tudo ter uma justificativa. Porque as situações são diferentes, nós trabalhamos, não é aquela situação... O parecerista, ele é da área de humanas. Então, você não é 2 mais 2, são 4. Você não está na área de exatas. Você trabalha com vidas, com o lado humano. Então, se você trabalha corretamente, fatalmente você vai dizer a realidade é essa. É o grande problema do erro grosseiro. Como o erro grosseiro é um conceito jurídico indeterminado e as pessoas analisam se o parecerista errou, se é dolo ou erro grosseiro, de forma muito abstrata, e não contextualiza a situação daquele momento em que foi realizada aquela análise. Esse é o grande problema. Né? Mas a gente também caminha e verifica lento, mas que nós temos boas alterações. Então, vamos vibrar numa energia boa e numa escrita maravilhosa para ver se a gente consegue avançar. Sem dúvida alguma, Dulce. Desculpa, vibrando nessa energia positiva, eu quero aproveitar aqui
para quem nos assiste, falar para já apertar o sininho aqui para receber outras. Toda vez que sair aqui um episódio novo, vocês vão receber em primeira mão. Compartilhe bastante para que esse projeto, né, de levar conhecimento de qualidade, de forma leve, descontraída, alcance outras pessoas. Para fazer isso, é só nos seguir aqui no YouTube, no canal do YouTube do Pode Licitar. Nós estamos também no Spotify, então quando você estiver indo para casa, voltando de casa, vem ouvir a Dulce falar essa aula aqui maravilhosa pelo Spotify. Temos o blog, o Instagram e em diversas outras plataformas. Bom, pra gente ir encaminhando pro final, vamos chegar agora na nossa última pergunta, que é a seguinte: você entende que vai haver algum limite de criação do parecerista nessa busca por melhores práticas jurídicas para esses casos de licitação em contratos? Não, eu sou altamente a favor da liberdade de pensamento, né? Princípio constitucional e que a gente traz para o nosso lado do direito. E acho que isso caminha para uma melhoria muito grande, por conta da lei, do que traz a lei, do que traz o normativo, da capacitação das pessoas. Hoje, por exemplo, na minha área, eu vejo as pessoas, os procuradores que estão tomando posse, que estão fazendo concurso, a carga de conhecimento, de vontade, de criação. Então, é isso mesmo, porque quando você passa no concurso público, você está ávido, você acabou de sair de uma faculdade, você fez o seu TCC, você já está, muitas das vezes, fazendo o seu mestrado, fazendo vários artigos. Hoje, o aluno no 8º período, no 7º período, ele já começa a escrever seus artigos científicos. Isso é criação intelectual, é produção intelectual. E a partir do momento em que você fica com medo de apresentar essa proposta mais inovadora, porque você pode ser sancionado e perder o seu cargo, e você passa a fazer a gestão da sua carreira e se limita à legislação, no seu parecer, você se sente frustrado. Por que frustrado? Porque você não está desempenhando aquilo que você assumiu. A especialidade que ele deveria, né? Isso, o compromisso que você tem com você mesmo. De dizer, eu quero ser um bom profissional e vou desempenhar minhas atividades porque é com ela que eu me identifico. E você passa a ser um monstro, então você passa a ter um conflito. Né? Então, eu acho que, assim, os horizontes são os melhores, e a gente tem que sempre pensar positivo, ficar esperando na beira do caminho e gritando embaixo da árvore, vai morrer de sede, porque no deserto não tem água, no sertão também não. Então, é importante vibrar com aquilo que você faz, ter paixão pelo aquilo que você faz, ter amor. Então, isso eu acho bastante interessante, eu acho que temos lugar, sim. Basta querer. É interessante porque é o que você falou, né? A pessoa chega com gás. E aí, se você bota ali que só pode jogar naquelas 4 linhas ali, muito amarradinho, você vai minando, né? Essa iniciativa, essa proatividade, essa força criativa que a gente sai da faculdade, esse ânimo. Aí você acaba ficando naquela mesmice, não é? Protocolo, né? Rotineiro ali. Entregando mais do mesmo sempre, quando você tinha muito mais pra dar, né? Bom, chegando de fato no final, eu vou pedir aqui a dica de ouro, e a minha dica de ouro eu vou até direcionar hoje. Geralmente eu falo assim, me dá uma dica de ouro, mas hoje a minha dica de ouro é o seguinte: como ter essa pele maravilhosa. Brincadeira. Voltando pro assunto, qual é a dica de ouro para quem nos assiste até aqui? Dica de ouro da nossa parecerista. Da nossa parecerista maravilhosa. Acredite naquilo que você faz. Acredite que você pode mudar, pode alterar. Não vai mudar 100%, mas acredite para os advogados, para quem trabalha com licitação, para quem trabalha com administração pública, acredite que o seu ofício é o melhor, é o mais belo, sempre. Porque aí você vai conseguir fazer o melhor. Esqueça o poder. Poder é consequência. O importante é estude. Não existe milagre. O importante é encontrar soluções, encontrar ferramentas. E só encontra ferramentas quem procura. E as ferramentas que a gente precisa, o procurar é o estudar, é se capacitar. Ainda que no seu órgão não tenha condições financeiras, ainda que o seu chefe diga para você, não gosto de chefe mais de gestor, infelizmente estamos com nosso orçamento reduzido,
Hoje, com a pandemia, e gostei muito da fala da Michele no grupo de pesquisa, a pandemia teve seus momentos ruins, mas nos trouxe bons frutos também, que foi o conhecimento online. O que temos de palestras, de seminários online, aulas, cursos curtos, gratuitos. Isso é muito importante. Então, assim, desperte o interesse na busca daquilo que você realmente acredita. Tenha paixão e amor. Quando não tiver mais paixão e amor pelo aquilo que faz, muda, porque senão você atrapalha quem está junto com você e quer o melhor. Nossa. Até sem palavras. Eu tô sem palavras, porque eu me identifiquei tanto com o que você falou, de você voltar a ter o olho brilhando pelo que você trabalha, assim, de você voltar a se motivar, porque na vida, a minha carreira, então, eu já falei várias vezes, eu não tenho condições de defender o memorial, porque eu já mudei de área milhões de vezes, e em cada vez que eu fui para uma nova etapa, eu busquei uma forma do meu olho voltar a brilhar, de eu continuar tendo a vontade de estudar, aprender, me desafiar e fazer o melhor que a gente pode fazer, né? E eu e Michele, quando a gente vai no carro, inclusive, a gente começou o Pode Licitar por conta disso, porque as nossas conversas eram tão animadas no carro, e a gente falou, cara, não, porque a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Era uma animação que a gente mora longe do trabalho, a gente passa 1 hora no trânsito, e 1 hora era pouco. A gente não conseguia falar tudo que a gente queria falar. Então era uma empolgação tão grande naquilo, não é, Michele? Assim... E eu sempre falo que eu tenho muito prazer de encontrar Dulces pelo meu caminho, assim. E eu agarro essas pessoas porque eu acho que a gente tem que criar um movimento em que essas pessoas consigam contaminar da melhor forma possível da palavra, contaminar por meio desse amor e desse entusiasmo mais pessoas, né? Eu acho que a gente é a troca das pessoas que a gente convive. E eu lembro que quando eu entrei no serviço público, o meu marido, né, acaba assim, você é servidora pública, você entra, você tem hora pra entrar, mas não tem hora pra sair, não te vejo, você é servidora pública. Eu falava, é por isso, é porque eu tô aqui pra servir, é exatamente por isso. E a hora passava e pra mim não era uma dor. Era empolgante estar vendo sair do papel e vendo coisas que as pessoas diziam, sempre foi assim. Não, tem como ser diferente. Hoje meu marido sabe, tá me ouvindo aqui, ele sabe. Ele nem abre a boca falando um negócio desse, é por eu ser servidora que eu preciso dar cada vez mais o meu melhor. Então, quando eu consigo colocar um enxoval diferente no meu hospital, e eu vejo aquela criança que tinha um enxoval de um jeito e agora tem um enxoval todo desenhadinho com patos d'ouro, e eu falo, olha, isso me enche de alegria. Quando eu passo por um corredor e alguém fala, minha filha, acabei de sair daquele banheiro, tá impecável, eu falo, meu Deus, a limpeza, eu gerencio a limpeza desse lugar. Então foi um grato presente ter você aqui. E eu acho que a gente ficou sem palavras no final, porque a gente está chegando aqui a algumas dezenas de episódios já gravados, e todas as vezes que a gente teve uma dica de ouro, ela foi muito voltada, muito mais para a parte técnica. E falta essa humanização. Diante de uma realidade onde as pessoas já não conversam mais como conversavam, onde tudo é tão ágil, não tem um olho no olho, ter essa dica de ouro, talvez eu não tenha visto até aqui dica de ouro mais preciosa. Muito obrigada mesmo por esse presente, Dulce. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Esse espaço é seu, espero que você venha aqui muitas outras vezes. E para quem quiser te encontrar nas redes sociais, seguir você, grudar em você como a gente está fazendo aqui, como que as pessoas fazem para te encontrar, Dulce? Bom, meu Instagram é @dulcineiamacieira, tá? Eu tô no LinkedIn também como Dulcineia Macieira. E talvez também como Dulce Macieira. Eu ia até deixar, mas depois eu passo para vocês. Normalmente eu já trago a plaquinha já com os contatos. Eu acho bastante interessante. Eu acho que depois de tantos anos de administração pública, a gente entende que na vida a gente não pode ter só urbanidade. Urbanidade, bom dia, boa tarde. A gente tem que ser humano, senão não flui, senão não faz sentido eu estar numa área de humanas. Então, é muito importante isso, ter esse olhar mais humano, sobretudo você. Imagina algum tempo atrás, onde dizia assim, mas como é que você vai colocar na enfermaria o jaleco, o kimono?
bordado. Só quem tá lá deitado sabe disso. Eu tô rindo porque eu tenho o jaleco do Mickey. Na época que eu trabalhava, eu tinha o jaleco do Mickey. E aí quando eu cheguei, todo mundo fez: Bárbara, não acredito que você vai trabalhar com o jaleco do Mickey. E meu jaleco era um sucesso por onde eu passava. Eu queria parabenizar a vocês nessa busca, não só do trabalho do dia a dia, do trabalho da administração pública, mas nesse momento do pode licitar, nesse momento, nesse contrato, de trazer para as pessoas que é possível, sim, fazer um gerenciamento humano, competente, eficiente e eficaz. Parabéns. Obrigada, meu amor, muito obrigada. Eu queria agradecer muito de coração, Dulce, assim, foi mais do que uma aula, acho que é uma troca realmente de experiências que foi maravilhosa. E eu acho que como um recado final para os nossos seguidores, para quem acompanha a gente aqui, a gente queria pedir para que vocês busquem esse brilho no olhar. Então, que vocês consigam encontrar dentro do trabalho de vocês, dos encargos, dos ofícios que vocês fazem, esse brilho no olhar, esse prazer em trabalhar, que o trabalho não seja um arrastar de correntes a cada segunda-feira, mas que você consiga ter o entusiasmo de trabalhar, porque eu reencontrei esse entusiasmo e é muito bom a gente trabalhar com entusiasmo. Ai, minha parceira. Queridos, muito obrigada. Fiquem com Deus. Boa noite e até breve. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.